Hoje estamos aqui com o professor José Cláudio, que irá nos ajudar na Era Vargas. Olá. O que fez que Getúlio Vargas assumisse o poder? Getúlio Vargas chega ao poder no seu primeiro mandato através de uma revolução, a Revolução de 30. Vargas disputa as eleições de 30, né, para suceder o Washington Luiz. Ele foi uma aliança liberal, uma aliança política com oligarquias dissidentes, a São Paulo e Minas Gerais. Ele vai apresentar como vice na chapa o João Pessoa, que representava as oligarquias do Nordeste, da Paraíba especialmente, mas é derrotado, né? A Aliança Liberal, comandada pelo Vargas, é derrotada porque o voto aberto, o voto de cabresto, mais uma vez funcionou e a candidatura apoiada por São Paulo, pelo Washington Luiz, vai sair vitoriosa. Júlio Prestes vai ser eleito presidente da República. O Vargas aproveita o momento de insatisfação da população. Havia um descontentamento enorme, o país atravessava uma crise econômica muito profunda e que se agravou em função da crise de 29. A crise de 29 é a primeira grande crise do capitalismo. O capitalismo ele se consolidou no final do século XIX, início do século XX, mas a crise de 29 vai mostrar as grandes contradições que o capitalismo tem. Houve uma crise de superprodução, se produziu muitas mercadorias, não havia mercado consumidor para essas mercadorias, principalmente na Europa, que se recuperou da guerra e deixou de comprar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, como principal comprador do café brasileiro, ele vai deixar de consumir o nosso café. E aí essa crise atinge em cheio a economia brasileira e as contradições da República Velha, do café com leite, elas são sentidas de forma mais intensa a partir de 29 e de 30. Então isso é um fator que vai gerar condições para que Vargas comandasse a Revolução, né, em 30 e chegasse ao poder através da Revolução. É importante a gente sempre lembrar disso, não através do voto. O voto ele perde as eleições, mas através de uma revolução ele chega ao poder. E o governo provisório? O governo provisório é a primeira etapa da Era Vargas. A Era Vargas ela é composta com 15 anos, né? De 30 a 45 Vargas fica ao poder. E o governo provisório é de 30 a 34, é o período em que Vargas chega ao poder através da Revolução, né, de 30, e é um período de que ele vai se estabelecer no poder, consolidar o seu governo. Ele faz algumas mudanças importantes na vida política, na vida institucional, né? A Constituição que estava em vigor foi tirada, foi deixada de lado. O Vargas vai fazer uma nova Constituição, vai fazer mudanças políticas, econômicas, sociais profundas nesse momento da vida política nacional, vai criar ministérios como indústria, comércio, educação, né? A legislação trabalhista começa a ser elaborada nesse primeiro governo provisório. Para as eleições de 34, a mulher já vai ter direito ao voto pela primeira vez no Brasil, né? A mulher vai poder votar já a partir de 33. Então é um governo que vai dar as bases para a Era Vargas, para as grandes transformações que o Brasil vai passar na chamada Era Vargas. O que foi a Revolução de 1932? A Revolução de 32 é uma revolução comandada pelos paulistas. Os paulistas perdem o poder em 30. Vargas tira os cafeicultores de São Paulo do poder. Em 32, São Paulo quer retomar o poder político. Eles criam uma bandeira política, né, que é exigir uma Constituição para o país. O país não tinha uma Constituição, Vargas governava de forma provisória sem uma Constituição. E através da bandeira exigindo uma Constituição, os paulistas conseguem uma adesão da população para fazer uma revolução contra o governo central, contra o governo comandado pelo Vargas. Inicialmente, São Paulo recebe a adesão de outros estados, como Minas, Mato Grosso, mas no final acaba isolado. São Paulo sozinho para enfrentar as forças federais. E São Paulo é derrotado, né, pelas forças comandadas por Vargas.
Mas mesmo assim, mesmo derrotado, São Paulo consegue conquistar o seu objetivo, que era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vargas vai fazer isso em 33. E se o objetivo de São Paulo era ter uma nova Constituição, os paulistas terão uma Constituição a partir de 34. O que foi a Constituição de 1934? A Constituição de 34 é uma Constituição importante, mas ela vai ter uma duração muito pequena, né? Vai durar 3 anos apenas. Ela vai incorporar algumas coisas importantes na legislação brasileira, o voto feminino, né? Pela primeira vez vai estar numa Constituição que a mulher pode votar no Brasil. Vai começar a criação de uma legislação trabalhista no país, que não existia direitos trabalhistas, estabelecer jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, as garantias mínimas que um trabalhador tem que ter, eles vão ser assegurados pela Constituição 34. Aqui, além daquelas garantias básicas, né, que os cidadãos devem ter, os sigilos, as garantias individuais, as liberdades de manifestação, de expressão, isso vai estar assegurado na Constituição de 1934. Quem foram Luiz Carlos Prestes e Olga Benário? Luiz Carlos Prestes é um líder político brasileiro do século XX. A origem do Prestes está lá no movimento tenentista dos anos 20. Ele lidera uma coluna Prestes. Ele tinha um sentimento nacionalista muito profundo, de defesa do capital nacional, da riqueza nacional. E ele, nessa convivência, nessa luta política, ele vai ganhando um conhecimento, entendendo a realidade do Brasil, querendo transformar essa realidade, e vai aos poucos aderindo ao movimento comunista internacional. Ele vai para a Europa, para a União Soviética, para conhecer a realidade do país, conhece a Olga naquele país. A Olga era uma judia, né, comunista, e ela escalou para vir para o Brasil para ajudar o Prestes a preparar uma revolução comunista, né, para transformar o Brasil em um país comunista. Inicia uma luta aqui nos anos 30, durante a era Vargas. Eles iniciam uma luta para a consolidação do Partido Comunista Brasileiro, para implantar o socialismo aqui. Praticam alguns atentados, né, mas são descobertos e são presos pela polícia comandada pelo Getúlio Vargas. O Prestes vai ficar preso, vai ficar um longo período da sua vida política preso, da sua história política preso. E a Olga, por ser judia, ela vai ser entregue a Hitler, né? Ela vai ser levada para um campo de concentração, julgada, condenada e morta em uma câmara de gás. O que foi o Estado Novo? O Estado Novo foi o governo ditatorial do Vargas, né? A era Vargas, uns 15 anos de governo, ela está dividida em 3 etapas: o governo provisório, 30 a 34, o governo constitucional, de 34 a 37, e o governo do Estado Novo, 37 a 45. O constitucional é o período que o Vargas governa respeitando uma Constituição. Ele foi eleito pelo voto indireto em 34 para um mandato de 4 anos, até 38. Em 37, Vargas não queria deixar o poder. Então as pessoas próximas a ele, aliados políticos dele, articulam um golpe, né, um falso plano, chamado Plano Cohen, em que esse plano dizia que os comunistas preparavam um grande atentado no país. Esse atentado seria muito violento, né, em que os comunistas, inclusive, matariam o presidente da República, matariam Vargas. É um plano falso. Baseado nesse plano, né, encontrando justificativa nesse plano, Vargas dá um golpe, chamado Golpe do Estado Novo,